Seguinte, nessas equações diferenciais ordinárias lineares de ordem n maior ou igual que 2, você vai ter uma equação mais ou menos desse tipo aqui, ó, um ANX DYN DNY, né, DXN mais AN-1 X vezes D elevado a N-1Y dx elevado a N-1. Aí continua isso aqui até você chegar na A1 derivada aqui de ordem 1 mais 1 a 0 dando igual a g de x, certo? Olha, se de fato a equação pudesse ser escrita dessa forma, onde esses coeficientes eles são funções de x, né? Esse A1 é função de x. E esse A0 também. Essa EDO aqui é chamada de EDO linear, de ordem n, certo? Eu vou considerar que esse n é maior ou igual que 2. Certo. Então, eu vou chamar isso aqui de asterisco. E esse asterisco aqui vai ser uma EDO linear de ordem n, certo? Beleza aí? Tá. É o seguinte, pessoal. Se esse g de x aqui ele for 0, aí essa EDO é chamada EDO linear de ordem n homogênea. Beleza aí? Se é aquele g de x que está lá no lado direito, aqui é A0xy, certo? Ainda falta um yzinho aqui, desculpa. Se esse g de x, agora sim, que está aqui no lado direito, for igual a 0, essa EDO é chamada de homogênea. Vou destacar isso. Oi. Não, ele está acompanhado da derivada de ordem n-1. Aí o A0 é que está acompanhado do y. E por que eu destaquei que esse g de x está aqui do lado direito? Porque se ele estivesse do lado esquerdo, sem y, é porque eu poderia colocá-lo no lado direito. Beleza aí? O g de x é o termo que não tem y acompanhando. Então, se esse g de x for 0, for identicamente nulo, então a EDO asterisco aí, ela é chamada de homogênea, sabe? Tudo certo, pessoal? Aí observe o seguinte. Se isso aí não ocorrer, né? Então eu vou botar caso contrário. Denominamos asterisco de EDO não homogênea, certo? Tá, então essa EDO é linear de ordem n, ela vai ser homogênea se esse g for igual a 0, se esse g não for 0, ela não vai ser homogênea. O que eu vou colocar como propriedade agora, pessoal? Seguinte, se você tem uma EDO linear, homogênea ou não, enfim, de ordem n, então essa equação diferencial ela vai ter n soluções linearmente independentes. Beleza? Eu vou colocar isso como propriedade. De novo, se você tem uma EDO de ordem n, então ela tem n soluções linearmente independentes. Beleza? Então, ela vai ter uma y1 de x que resolve, ela vai ter uma y2 de x que resolve também, ela vai ter até uma yn de x que também resolve. Essas y1, y2 até yn, elas serão linearmente independentes. Isso é, não existe uma combinação linear de uma que dê outra.
Beleza? Vocês viram isso em álgebra linear, quando vocês viram aquela parte de combinação linear e espaço vetorial. A gente vai precisar um pouquinho dessa parte de álgebra agora, certo? Qualquer coisa a gente dá uma relembrada e toda vida que você tiver dúvida você pergunta. Tá. Então significa o seguinte, pessoal. Vamos lá, vou só teorizar aqui o que eu estou falando. Se você tem uma EDO de ordem 3, linear homogênea, então ela vai ter 3 soluções linearmente independentes. Se você conseguir 4 soluções, é porque uma delas é desnecessária. Se você consegue 4 soluções de uma EDO de ordem n, então pelo menos uma delas vai ser desnecessária. Porque para você escrever a solução geral de uma EDO de ordem 3, você só precisa de 3 soluções linearmente independentes. O que vai acontecer, falando aqui com termos de álgebra, é o seguinte. Se você tiver, por exemplo, uma EDO de ordem 3, as 3 soluções dela vão formar um subespaço gerado do conjunto de soluções. Essas 3 soluções vão funcionar como vetores. E qualquer outro vetor, que é uma solução, vai ser escrito como uma combinação linear dessas 3. Beleza aí? Como eu sei que qual dessas... A gente vai ver como é que a gente sabe que ela é linearmente independente. Então, eu acho que a pergunta é essa, né? Se ela for 3 e tiver 4 soluções, como eu sei qual dessas é necessária, isso. Então tanto faz. Não, aí a gente tem que fazer um método aí que a gente vai ver se as soluções são linearmente independentes ou não. Vou já dizer quais são. Mas deixa eu só fazer um comparativo um pouquinho com a álgebra. Olha, se você está lá no R2, por exemplo, se você pegar 2 vetores que não tem mesma direção, se eu estou no R2 aqui, ó, e eu pego 2 vetores, U e V, que não tem a mesma direção, então se eu pegar qualquer outro vetor W, pessoal, o que eu quiser, se eu pegar qualquer outro vetor W, se esse U e V não tem a mesma direção, então eu consigo escrever W como sendo uma combinação linear de U e V. Vocês estão lembrados aí? Isso aí acontece no R2. No R3 você precisa de 3 vetores LI para escrever qualquer outro. Beleza? Aí tem 2 vetores que a gente até denomina esses 2 vetores bem especiais aí, né? A gente denomina esses caras aqui de I e J, né? Aí eles formam uma base e essa base a gente chama de base canônica. Porque qualquer outro vetor pode ser escrito como uma combinação linear de I e J e os coeficientes que você usa são os próprios coeficientes do vetor. Beleza aí? Um pouquinho de álgebra lá para trás, tá? Com soluções de equação diferencial, pessoal, por incrível que pareça, acontece algo semelhante. Se você tem uma EDO, por exemplo, mais uma vez, de ordem 3, você vai ter 3 soluções, y1, y2 e y3. Se isso aqui são soluções de uma EDO de ordem 3, então qualquer outra solução, y, vai poder ser escrita como uma combinação linear dessas 3 soluções. Todo mundo entendendo aí? Então, quando a gente vai resolver uma equação diferencial de ordem n, a gente vai buscar n soluções LI. Quando a gente achar essas tais dessas n soluções LI, aí a solução geral vai ser a combinação linear dessas n soluções. Beleza? Aí, se isso aí for uma modelagem de um fenômeno prático, para que a gente consiga achar os valores dessas constantes para resolver a modelagem do fenômeno, ele vai ter que dar a quantidade de constantes que eu tenho aqui tem que ser a quantidade de dados de entrada que ele me dá. Então, por exemplo, quando a gente estava resolvendo essas equações diferenciais de ordem 1, ele não dava uma condição inicial só, né? Aí a gente achava o C. Se ela for de ordem 2, agora ele tem que dar 2, para a gente conseguir achar 2 valores de C. Se ela for de ordem 3, ele tem que dar 3 e assim por diante. Aí a gente sai descobrindo os valores dessas constantes. Tudo certo, galera? Aí, todo mundo entendendo? Mas é separado para cada uma, não? Oi? É separado para cada uma. Dar 2 e achar uma só. Não, você acha a geral e substitui na geral. Certo. Aí, no máximo, por exemplo, se for de ordem 3, você vai gerar um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, né? Você pode aplicar Gauss para poder resolver utilizando aqueles conceitos de cálculo numérico, por exemplo. Beleza? Se ficar uma 3x3 aí para tu resolver, né?
Aí você pode aplicar o método de Gauss simples, Gauss-Jordan, decomposição LU, aqueles métodos que você viu lá em cálculo numérico, beleza? Tá. Então, tudo certo. O que eu vou colocar agora para vocês aqui, né, é justamente esse contexto. Eu vou dizer se podemos escrever uma solução geral de asterisco. Podemos escrever uma solução geral de asterisco como y dando igual a C1, Y1 mais C2, Y2 até Cn, Yn. Eu vou botar onde cada y índice i de x é uma solução de asterisco que é linearmente independente com as demais soluções da EDO, certo? Beleza. Aí é o seguinte, pessoal, a pergunta que a gente pode fazer inicialmente, então, é como é que eu vou saber quem são as soluções, como é que eu vou saber se duas ou mais soluções são linearmente independentes, certo? Então a gente pode se fazer essa pergunta. Como saber se duas ou mais funções são LI? Para fazer isso, pessoal, a gente tem que fazer um determinante que é denominado Wronskiano, certo? Vou explicar agora. É através desse cara, certo? Então, senão alguém já pegou. Vou botar, ó, sejam y1, y2 até yn soluções de uma equação diferencial de ordem n em um determinado intervalo i aqui, por exemplo. Tá. Eu vou dizer o seguinte, ó. Então, o conjunto de soluções formado por esse y1, y2 até yn, ele é um conjunto LI se e somente se esse determinante agora, que eu vou colocar aqui, ó, formado da seguinte maneira.
ele vai ser importante agora e mais para frente no método chamado variação de parâmetros no fim do capítulo, certo? Quando a gente vai ver no fim do capítulo 4, ele vai ser importante de novo. Vamos lá. Eu vou formar um determinante, pessoal, e na primeira linha aqui dessa matriz eu vou colocar o y1, y2 até o yn. Na segunda linha eu vou colocar as derivadas. Y', y2' linhas até yn linha. Até que eu vou chegar na última linha até a derivada de ordem n-1. Então, por exemplo, se eu tivesse 3 soluções, y1, y2 e y3, se eu fosse verificar se 3 soluções são LI, eu faria até a derivada segunda. Beleza? É isso que eu estou falando. Isso aqui, pessoal, tem que ser diferente de zero para algum i, para algum x. Se isso for diferente de zero para algum x, pertencente ao intervalo lá onde as soluções estão definidas, então as soluções em questão são LI, certo? Eu já vou pegar exemplo do livro agora, do capítulo 4 aí, para a gente verificar, né, esse tipo de cálculo. Por exemplo, tem uma questão aqui, que é a questão 27 da página 164. Ó. Vou pegar ela aqui, certo? Página 164 no nosso livro-texto, ele pede para a gente verificar, calculando Rosquiano, que essas funções... Ele pede para a gente verificar se um determinado conjunto de soluções aqui é LI ou não, sabe? Vou pegar só aqui. Na página 164 do nosso livro-texto, capítulo 4, certo? Ele pede para a gente verificar se essas funções e elevado a x, e elevado a menos x e e elevado a 4x são linearmente independentes. Tudo que eu tenho que fazer, pessoal, é essa conta aqui. Ó. Beleza? Eu tenho que ver se isso dá diferente de zero para algum x. Se der pelo menos para um x aí, já está de boa. O intervalo aqui são os reais todinhos. Tá. Então, eu vou fazer com vocês o Rosquiano de e elevado a x, e elevado a menos x e e elevado a 4x. Como é que a gente faz, pessoal? A gente vai fazer um determinante, no qual, na primeira linha, eu vou colocar as próprias funções. Ó. Na segunda linha, eu vou colocar as derivadas dessas funções. Quem é a derivada de e elevado a x? E elevado a x, né? A derivada de e elevado a menos x. Menos e elevado a menos x. Todo mundo entende isso aí? E a derivada de e elevado a 4x, tranquilo, que é 4 vezes e elevado a 4x. Tá dando certo, pessoal? Todo mundo entendendo? De boa? Mais uma vez eu vou derivar. A derivada de e elevado a x é L de novo. A derivada disso aqui, o menos com menos aqui vai dar mais, né? Então vai ficar e elevado a menos x. E a derivada disso aqui vai ficar igual a 16 vezes e elevado a 4x. Oi? Na verdade, a gente está fazendo essa matriz, esse determinante na prática só para verificar se as soluções são linearmente independentes ou não. Porque se elas não forem, por exemplo, se isso aí forem soluções de um EDO e elas, porventura, fossem linearmente dependentes, é porque uma ou mais delas eram desnecessárias. Exatamente. Então, vamos lá, vamos fazer. Nesse caso aí elas serão LI, certo? A gente vai ver por quê. Ó. Tem um bocado de método, pessoal. Eu vou fazer o mais direto aqui. Eu vou aplicar Sarri, certo? Hein? Então, eu vou repetir a primeira e a segunda coluna. Hein? Vou multiplicar aqui na ordem da diagonal principal.
E também vou multiplicar na ordem da diagonal secundária. Lembra que na ordem da diagonal secundária você troca o sinal, né? Vamos fazer essa conta, então. Aqui, galera, se você for multiplicar... Vamos fazer essa aqui primeiro. Fazendo essa aqui, dá e elevado a x vezes menos e elevado a menos x. Observa que vai dar... A multiplicação vai dar menos e elevado a x menos x, que é elevado a zero, que é 1. Então, dá menos 1. Certo ou não? De novo. E elevado a x vezes menos e elevado a menos x. Isso aqui, conserva a base, né? Bota esse menos na frente. Conserva a base e soma os expoentes. Ó. Dá menos e elevado a zero, que é menos 1. Beleza aí? Certo. Então, dá menos 16 é elevado a 4x. Certo aí? Continuando. Ó. Esse é elevado a menos x com elevado a x dá 1. Pelo mesmo motivo que eu acabei de comentar. Então, aqui dá 4. É elevado a 4x. Aqui vai dar o quê? Ó? Vai dar elevado a 4x. Esse caso aqui vai inverter o sinal. Seria menos, mas vai ficar mais. Então, dá elevado a 4x. Esse aqui daria mais, só que agora fica menos, né? Oi? Aí esse menos eu inverto o sinal de novo. Porque aqui é na ordem da diagonal secundária, né? Aí aqui dá menos 4 elevado a 4x. E esse último aqui, ó, vai dar menos 16 elevado a 4x. Observa, pessoal, que a gente pode cancelar agora esse... Não, pode nada, né? Esse termo coisa cancela não. Esse com esse, né? Então, isso aqui vai dar o quê, ó? Fica menos 32, 2, né? Então, fica menos 30, né? Tudo certo aí? Fica igual a menos 30 é elevado a 4x. Olha, galera, é elevado a 4x é diferente de zero para qualquer x. Mesmo que dê 0 aí no x, dá elevado a 0, que é 1. Não dá 0 nunca isso. Então, só precisava ser diferente de 0 para 1x, mas na verdade você quer diferente de 0 e é para todo x. Se fosse só 1, já servia. Então, isso aqui é diferente de 0 para todo x. Então, de fato, essas três soluções aqui, ó, elas são LI. Linearmente independentes. Oi. Não, toda vida elas vão ser funções de uma variável só. Beleza? Nesse contexto aqui serão sempre de uma variável. Beleza, galera? Aí foi. Tudo certo. Olha, então tá. A gente já viu aí, eu estou dando uma passada aqui no livro, para ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. A gente já viu que uma equação diferencial de ordem n tem n soluções linearmente independentes. Para você checar se um conjunto de soluções é linearmente independente, a gente já viu qual é o método que usa, esse tal desse Wronskiano. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar como propriedade aí uma formulação que faz o seguinte, pessoal. Se você tem uma equação diferencial e tem uma solução dela, se você tem uma equação diferencial de ordem 2 e tem uma solução dela, você consegue achar uma segunda solução linearmente independente através da formulação que eu vou escrever agora. Beleza? Vamos lá. Solução tá aqui. Oi. No caso daquela para ela não dá zero, por exemplo, poderia estar multiplicando, né? Não, mas se só tivesse um x que fosse diferente de zero, já servia. Se tivesse um x multiplicando aqui, então é diferente de zero para algum x, ainda servia. Segunda solução. Posso formar assim,
Só se der zero mesmo. Se der zero mesmo, aí ela é LD. Beleza? Se o determinante desse zero. Segunda solução de uma EDO de ordem 2. De uma EDO linear. Segunda solução de um EDO linear homogêneo de ordem 2. Aí na prática, a dedução dessa formulação ela é bem bonita, sabe? Mas ela toma muito tempo. Aí eu vou eu vou colocá-la, certo? Aqui, mas é bem legal mesmo. Mas é o seguinte, olha, se você tem uma EDO desse tipo, ó, dada uma EDO y duas linhas mais P de x, y', mais Q de x, y, valeu. Dando igual a zero. Se y1 for solução vou chamar isso aqui de 2 asteriscos, certo? De 2 asteriscos. Então, uma segunda solução LI ela pode ser obtida como, certo? Por meio da formulação y2 de x vai ser igual a y1 de x vezes a integral de E elevado a menos a integral de P dx dividido por y ao quadrado dx. Na dedução aparece justamente um fator de integração, por isso que aparece esse termo aí, certo? Mas enfim, vou chamar isso aqui de 1, certo? Então, olha, quando você tem uma EDO linear de ordem 2, pessoal, se você tiver uma solução dessa EDO, outra solução LI pode ser obtida por meio dessa formulação, certo? Já vou passar para a prática logo. Vou pegar um exemplo aqui do livro. Vou pegar aqui na página 172. A questão de número 17, ó. Ela diz o seguinte. Ela dá uma equação diferencial. X ao quadrado, y duas linhas, menos xy', mais 2y, dando igual a zero. E ele diz pra gente aí o seguinte. Ele comenta que y1, ele fornece essa informação, dando igual a x vezes seno de ln de x, é uma solução. Isso é, pessoal, se você substituir isso aqui, se você derivar isso duas vezes e substituir aqui, derivar uma vez, substituir aqui, colocar isso aqui no lugar do y, isso vai dar zero mesmo. Beleza? E ele deu essa informação pra gente. E a gente vai descobrir como é que resolve depois, certo? Também. Pode ficar tranquilo, a gente vai ver método de solução de equação diferencial. A gente está no início aqui.
É o seguinte, aí ele pede para a gente determinar uma segunda solução. Como é que a gente vai determinar, pessoal? Basicamente, a gente vai aplicar essa formulação aqui, ó. Certo? Só que essa formulação, ela exige que o teu y duas linhas esteja multiplicado por 1. Certo? O que está com derivada segunda, ele tem que estar multiplicado por 1. Quando ele não tiver, pessoal, então a gente tem que forçar a barra, né? Dividir ambos os lados pelo termo que está lá para ficar multiplicado por 1. Então, vamos fazer isso. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou dividir ambos os lados por x ao quadrado, não é isso? Fazendo isso, você vai ficar com y duas linhas, menos 1 sobre x, y', mais 2 sobre x ao quadrado, y, dando igual a 0. Todo mundo entendendo aí? Eu peguei e dividi esse lado e esse lado por x ao quadrado. Tá certo aí? Todo mundo entendendo mesmo, pessoal? Pode seguir? Beleza. Aí, olha, se você for comparar essa formulação com essa aqui, o p de x é o termo que acompanha a derivada primeira, se esse termo aqui for 1. Então, nesse caso, o nosso p de x é esse termo, né? Ó. Todo mundo entendendo aí? Então, esse aqui é o meu p de x. Vou pegar essa formulação aqui, ó. Nota que, por meio dessa formulação... Oi? Não. Aquele fator de integração só funciona se a EDO for de ordem 1. Aí já é ordem 2. Então, aquele método já não serve para ir. Y2 de x aqui vai dar o quê, pessoal? Vai dar y1, que é quem? É isso, né? Ó. X seno de ln de x, né? Vezes a integral de e elevado a menos... Quem é o meu p de x aí? 1 sobre x dx. Aqui eu tenho isso ao quadrado, né, pessoal? Então vai ficar o quê? X ao quadrado seno ao quadrado de ln de x dx. Todo mundo entendendo isso aí? Tô só substituindo. Tá certo, pessoal? Tá compreensível o que a gente tá fazendo? Beleza? Deixando o y2 linha sozinho, depois é que a gente passa para ele. Cada um. Então, aqui é o meu y1 e aqui é ele ao quadrado. Aqui é o meu p de x, ó. E eu estou aplicando essa fórmula bem aqui. Tá dando certo? Vocês estão entendendo? Aqui ainda não vai cancelar não, sabe? Porque, aqui fica seno, né, ó, de ln de x. Essa integral aqui, pessoal, de 1 sobre x, vocês concordam comigo aí que dá ln do módulo de x? Aí eu vou considerar só os valores positivos. Eu vou dizer que dá ln de x mesmo, certo? Que vai ser igual a x. Mas ela não pode sair de dentro, porque ela não é constante. Entendeu? Vou só aumentar aqui a tela para a gente continuar essa conta. Não é tão direto não. Vamos lá. Vou pegar esse termo aqui e continuar aqui no outro lado, certo? Que acabou aqui. Continuando aqui, pessoal, a gente fica com o seguinte, ó. Aqui fica x seno de ln de x
vezes a integral. E elevado a ln de x é o próprio x, né? Aí aqui fica x ao quadrado, seno ao quadrado de ln de x dx. Tudo certo aí? Beleza. Observe que você pode cancelar esse x de cima com um dos x aqui de baixo. Aí isso aqui vai ficar x seno de ln de x vezes a integral de 1 sobre seno ao quadrado de ln de x. Faltou um x, né, aqui. Dx. Certo. Como é que a gente pode sair disso, pessoal, agora aí? Eu acho que uma boa é chamar esse ln de x de u, né? A gente resolve nossa vida se a gente fizer isso. Deixa eu deixar só um pouco mais claro aqui o que eu vou fazer agora. Aqui fica 1 sobre seno ao quadrado de ln de x vezes 1 sobre x dx. Todo mundo entendendo esse passo? Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e chamar u de ln de x. Então, o du dá igual a 1 sobre x dx, certo? Aí dá certinho, ó. Isso aqui dá du, isso aqui dá seno de u. Tudo certo, galera? Aí? Todo mundo entendendo? Tá. Eu vou chamar esse ln de x aqui de u. Aí, se eu derivar aqui o du, a derivada do ln é 1 sobre x dx, né? Então, isso aqui vai dar du, isso aqui vai dar 1 sobre seno ao quadrado de u. Todo mundo entendeu o que eu falei agora? Então, vamos lá. Aqui vai ficar x seno de ln de x vezes a integral de 1 sobre seno ao quadrado de u du. Beleza, galera? Aí isso aqui vai ser igual, ó, a x seno de ln de x vezes a integral de cossecante ao quadrado, né? Du, beleza? Tudo certo aí? Todo mundo entendendo? Tá. Vou precisar um pouquinho lá da teoria de derivadas trigonométricas, ó. Deixa eu revisar aqui. Se você pega e deriva, até derivar em relação a u. Se você derivar cotangente de u, a derivada dessa cotangente de u é a mesma coisa que derivar cosseno sobre seno, né? Todo mundo entende aí o que eu estou falando? Cotangente, por definição, é cosseno sobre seno. Tangente é seno sobre cosseno, cotangente é o contrário. Aí, isso dá igual ao seguinte. Vamos aplicar aquela regra lá da derivada do quociente, né? Que é a derivada de um quociente de duas funções. É igual a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado. Aí dá a derivada da primeira, que é menos o seno, vezes a segunda, que é seno, menos a primeira, que é cosseno, vezes a derivada da segunda, que é o cosseno, dividido pela segunda ao quadrado. Tudo certo, galera? Aí eu vou colocar esse menos em evidência, ó. E aqui dentro do parênteses vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dividido por seno ao quadrado. Então, isso aqui dá igual a menos 1 sobre seno ao quadrado. Então, isso aqui dá igual a menos a cossecante ao quadrado. Então, olha, a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. De novo, derivada da cotangente é igual a menos cossecante ao quadrado. Multiplica por menos 1 em ambos os lados aí. Aí você tem que menos a derivada da cotangente é igual a cossecante ao quadrado. Só que esse menos aqui não é a mesma coisa de ter menos 1, né? E esse menos 1 aqui, sem perder de generalidade, ele não pode passar para dentro da derivada, né? Ou para fora, enfim. Tranquilo aí?
Então, isso aqui faz com que a gente conclua que a derivada de menos a cotangente de U é igual a cossecante ao quadrado de U. Ora, se a derivada de menos a cotangente de U é cossecante ao quadrado, significa que a integral da cossecante ao quadrado de U du é igual a menos a cotangente de U, que era o que a gente precisava, certo? Em cima, por isso que eu revisei. Beleza, galera, aí? Tudo certo? Então, vamos usar. Vai ficar tudo escrito aí, certo? Continuando aqui, você vai ter x seno de ln de x vezes menos cotangente de U. Lembra só que o teu U, ele era justamente o ln de x, sabe? Pronto, a segunda solução é essa aí. Deu para entender, galera? De boa? Então, se você tem uma primeira solução, quer calcular a segunda, basicamente, você vai usar aquela formulação. Isso não é EDO de ordem 2, certo? Tem uma EDO de ordem 2 homogênea, tem uma primeira solução, para achar a segunda, você aplica diretamente essa formulação. Postado.